Oi. Então, vou vamos continuar esse tratamento aqui. No caso, mudança da posição do heteroátomo. Então, o heteroátomo deixa que é heterogênea. O caso, a metameria ou um outro nome para a metameria é chamada isomeria de compensação. Se o heteroátomo mudar de posição na cadeia, quem é heteroátomo? Oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, enfim, qualquer heteroátomo que tenha essa possibilidade de mudar de posição, de se deslocar ao longo da cadeia, aí nós vamos qualificá-lo dessa maneira para o caso da chamada isomeria de compensação ou metameria relativa à posição dos heteroátomos. A possibilidade 5, um caso especial funções chamada automeria. O que rola? Ou o que tem que acontecer na tautomeria? A situação é a seguinte. É possível, quando você tiver C dupla e um grupamento ligado nesse carbono da C dupla. Mas eu vou indicar para vocês qual é a coisa mais comum de acontecer. É quando tem C dupla conectado com OH. Não é o único caso, mas é mais comum. OH na C dupla, que caracteriza o que a gente chama de enol. Os enóis experimentam isso. O que pode acontecer com eles? A ligação dupla muda de posição. Ao invés de ela ficar entre os carbonos, ela passa a estar entre o carbono e o oxigênio. É um caso específico, altamente específico, que precisa ser considerado também como um dos casos da isomeria plana ou isomeria constitucional, como nós falamos lá no começo. É necessário, é preciso que nós façamos exercícios para tratarmos desse tópico aí. Eu vou tentar lançar aqui na tela a apostila do SAS, o caderno 5 do SAS, para a gente poder verificar essa situação
em que nós vamos ver os exercícios dessa aula 15. Já estão com os cadernos na mão aí? Querem fazer perguntas? Fiquem à vontade. Ninguém tem perguntas para fazer? Vou compartilhar a tela com vocês, o livro de vocês, ver se tem alguma coisa a mais para a gente lembrar aí. Compartilhando a tela. Livro SAS. Isomeria constitucional. Então, aqui nos apresenta aí, né, um quadro resumo aquilo que nós tratamos fora do que a gente chama de isomeria constitucional. Então, nesse quadro resumo, tenho aqui os 5 itens que eu mencionei para vocês na constitucional, AMA, de função de posição de cadeia de compensação e a metameria, que nos permitirão qualificar adequadamente essas coisas. Dando sequência, o mais que ele traz para a gente. Então, dos casos aí, então, nessas situações aqui, ó, em que a isomeria de cadeia é chamada isomeria de núcleo. Você tem diferentes cadeias fechadas. Um caso específico aí que acabei negligenciando. Vale a pena verificar também. O que mais a gente tem? Leitura complementar, sempre é bom, né? E os exercícios de sala, para a gente poder
e verificando. Vamos colocar essa turminha aqui. Para cima, a turminha aqui vai para o canto. Vou fechar essa turma aqui. Vamos tentar ler o que for possível da questão de número 1. Está aí a questão de número 1. Uma questão da UDESC, Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que traz algumas situações para nós. Acerca dos compostos 1, 2, 3 e 4, o que é possível falar deles? 2 e 4 apresentam automeria, 2 e 3 são isômeros de cadeia, 1 e 3 são metâmeros, 3 e 4 são isômeros de função. Então, a primeira coisa a ser feita, gente, vou deixar vocês pensarem um pouco nisso aí, é contar o número total de carbonos, hidrogênios e oxigênios que existem nessas moléculas aqui. Então, é importante que vocês façam a contagem. Eu vou dizer que aqui tem C quanto, H quanto, e O quanto. Também tem Cl, né? Pelo que eu estou podendo verificar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Confirma isso aí ou não? Hidrogênios tem 3, 5, 6, 9, 10, 13 hidrogênios. O1, Cl1. Parece que é isso que se repete ao longo das cadeias aí, né? Isso acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um O, um Cl, um O, um Cl. Então, todas essas moléculas aqui são isômeras. Vale dizer que essa daqui é um álcool. Essa daqui é um éter. Essa daqui é um álcool. E essa daqui também é um álcool. Alex, Pois não. os metâmeros não pode ser ramificado? Pode até ser ramificado, mas só que tem que ser duas moléculas, um heteroátomo. Teria que ser um éter metâmero de outro éter. Você só tem um éter aqui, não vai rolar metâmero. Aqui não vai rolar nem metâmero, nem tautomeria. Tautomeria, isso que eu falo. Tautomeria também não vai rolar, porque não tem o enol. Então, eu já partiria para algumas situações. Letra A está fora, a tautomeria não vai rolar.
1 e 3, 1 e 3 são isômeros de que tipo? A diferença deles, se eu for construir um nome dessa molécula 1 aqui, sempre bom construir um nome, certo? Eu não vou conseguir enxergar a molécula para dar um nome para ela. Vou colocar aqui, vamos ver se dá para enxergar o nome dela. Essa molécula, numeração dela. Começaria aqui 1, 2, 3. Então, a molécula aqui é 2-cloro, 3-metil, 2, 3, 4, 5. Pentan, 3. É o nome dessa molécula aqui de cima que eu acabei de designar. Essa aqui de baixo é um éter, então entre 1 e 2 só pode ser isomeria de função, entre 2 e 3 só pode ser isomeria de função, entre 2 e 4 só isomeria de função. Se você olhar a molécula 3, em termos de nomenclatura, ela terá 1, 2, 3, 4. 4-cloro, 3-metil, 1, 2, 3, 4, 5. Pentan, 2-ol. Então, entre a 1 e a 3, o tipo de diferença está na posição tanto do cloro quanto do grupo álcool. 1 e 3 são isômeros de posição, não outro caso. Vou qualificar essa outra aqui. 1, 2, 3, 4. 1, não. 3-cloro. 2, 3. Dimetil. Butan. 2-ol. A outra molécula que eu tenho aqui. Já esse éter, se alguém quiser o nome dele, que é justo também dar o nome, seria metóxi, 3-cloro, 2-metil, butano. Bom, esses são os nomes dessas moléculas que nós tratamos lá atrás, que é fundamental que vocês, de uma maneira ou de outra, acabem num jeito de reconhecer essas moléculas aí. Vamos ver. 1 e 3 são isômeros de cadeia? Não, são isômeros de posição. Vai acabar saindo da tela aqui as anotações. 2 e 3 são isômeros de posição
Não, 2 e 3 são isômeros de função. 1 e 2 são isômeros de função? 1 e 2 são isômeros de função, porque 1 é um álcool, 2 é um éter. 1 e 4 são isômeros de cadeia, enquanto 1 tem apenas uma ramificação, 4 tem 2 ramificações. Poderia dizer uma coisa para vocês. Ó. Isomeria de posição só acontece quando tem o mesmo nome, diferentes números. Então, aqui, por exemplo, entre esses dois aqui, ó, eles são isômeros de posição. Por quê? A diferença deles está essencialmente atrelada à diferença de numeração apenas. Enquanto um tem o número 2-cloro, outro 4-cloro, um 3-metil, outro 3-metil igual, um 3-ol, o outro 2-ol. Essa é a referência para ficarmos aí no exercício 1 com a letra E de escola no exercício 1. Posso apagar essas anotações que eu fiz aqui? Posso, né? Ninguém falou nada. Gente, na sequência, nós temos aí questão de número 2. Acontece na questão número 2. O ácido butanóico é formado a partir da ação de micro-organismos sobre moléculas de determinadas gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor característico é percebido na manteiga rançosa e em alguns tipos de queijo. São isômeros do ácido butanóico as substâncias. Então, qual é que é a condição para que duas moléculas sejam isômeras, gente? A condição é que nós tenhamos o mesmo número de átomos total de átomos de cada uma das substâncias. Então, para fazer ácido butanóico, por exemplo, o arranjo mais adequado é esse. Ó. Isso seria o ácido butanóico. E tem o que de conformação? Ele tem C4, H8, O2. Qual que é a missão de vocês? Procurarem moléculas que tenham 4 carbonos, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Eu vou partir de algumas questões que são mais da elaboração, né? O quê? But, 4 carbonos. But, 4 carbonos. Metil, 1 carbono. E but, 4 carbonos. Então, essa molécula aqui dá 5 carbonos. Perdão. Certamente, a letra A estará eliminada. Quando você não tem esse preparo, qual que é a sua missão? Escrever cada uma das estruturas e ver se encaixa. O aluno vai lá e vai escrever butanal. But, 4 carbonos. An, ligações simples. E al, os aldeídos.
Um aldeído, a marca dele é C dupla O e H. Então, no butanal, existirá apenas um oxigênio. Também já era o motivo para não ser isômero do ácido butanóico. Eu vou aproveitar aqui que meu caderninho está aqui e vou tentar escrever para vocês algumas situações. Acetato de butila. Já vi que a letra A não é. Acetato de metila. Acete, 2 carbonos. Metila, 1 carbono. Já fora, porque estão 3 carbonos. Letra B fora. Letra C. Butan, 1 ol. Butan, 1 ol, um álcool. O carbono 1 pode ser tanto o da direita quanto o da esquerda. Vocês já vão ver que vai dar C4, H10O. Não acertou nem a quantidade de O, nem a quantidade de H. Também fora. A letra D. Ácido metilpropanoico. Metilpropanoico. Ok aqui. Vamos ver o outro. Butanona. 4 carbonos. Uma ligação dupla em um dos carbonos, vai dar C4, H8O. Para ser isômero do ácido butanóico tem que ser um O2. Eliminei. Espero eu que a letra E esteja certa, né? Senão eu tô errado. H3C, C dupla O, O, H2, CH3, acetato de etila. 4 carbonos, 8 hidrogênios, 2 oxigênios, ok. Ácido metilpropanoico. Ácido metilpropanoico. C4, H8O2, ok. E propanoato de metila, todos aqui se encaixam no padrão C4, H8O2. Por isso, de novo, nós vamos para a letra E de escola. O que vai precisar aqui? Vamos precisar fazer uma bela de uma revisão de nomenclatura em química orgânica. Essa é a nossa missão para a semana de estudos. A questão de número 3, o cara nos apresenta 4 pares de moléculas, vai falando algumas coisas. Como, por exemplo, na estrutura 1, elas não são isômeras. Qual é a sua missão? Contar carbono e hidrogênio, no caso só tem carbono e hidrogênio na estrutura 1, vai ver, de fato, elas não são isômeras, porque elas não têm o mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Eu verifico isso porque eu percebo que a estrutura da esquerda não tem ligação dupla e a da direita tem ligação dupla. Se vocês fizerem a contagem, vão ver que vai dar diferença. Aqui, ele me diz que eles são, aqui está certo, eles não são isômeros. São tautômeros. Gente, para ser tautômero tem que estar o OH colado na dupla. Isso aqui está errado. Aqui está falando que são isômeros. Está certo, por quê? O mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, enquanto
Aqui eu tenho um éter. No outro caso aqui, eu tenho um álcool. São isômeros, e no caso, isomeria de função é o que ocorre entre eles. No par 4, vamos ver o que acontece. São isômeros de cadeia. Na verdade, o par 4 tem de isomeria para a cadeia é igual. A diferença é na posição. Então, enquanto aqui no composto de cima o OH se posiciona no carbono 3, o de baixo, o OH se posiciona no carbono 4, da esquerda para a direita. Só para recordar, corretos 1, 3. Vejamos as alternativas que não são dadas. A questão 3. 1 e 3, letra B, de Bosque, para qualificar o grupo funcional. Perdão, para qualificar a questão 3. Nós vamos encerrando aqui. Vou marcar como tarefa para vocês as questões 4 e 5, para vocês me enviarem amanhã. Então, durante a aula, no horário de aula amanhã, vocês me enviam as questões 4 e 5, a resolução dela, e as atividades propostas para vocês resolverem por aí.